Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso preparatório Radiologia. Eu resolvi fazer essa aula hoje para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Muitas vezes o pessoal me procura para trocar algumas ideias aí a respeito de vagas, de como elaborar um currículo e tal. E para poder facilitar, né, eu resolvi gravar um vídeo falando a respeito disso, incluindo aí na nossa aula de preparação. Bom, uma das perguntas que eu mais ouço, né, de quem está interessado em entrar na área e acaba vendo meu perfil nas redes sociais me procurando é: radiologia é uma área boa? Tem vaga? É difícil? Bom, muita gente, né, todos vocês aí que estão fazendo parte desse projeto, com certeza tem alguma rede social e com certeza já viu alguém reclamando da área, né? Que não tem vagas, que é uma área muito restrita e tal, e até por isso que a grande maioria tem se preparado para concursos públicos e processos seletivos, não é verdade? Bom, dia 12 de fevereiro, quando eu montei essa aula, eu fiz uma consulta no site PCI Concursos, e nessa data, nesses dois links que vocês podem ver aí no slide, haviam 24 concursos abertos por todo o país, sendo que eram em 12 estados diferentes. Ou seja, nós tínhamos 24 concursos com vagas com cargo de técnico, tecnólogo em radiologia, dentro de 12 estados. Isso sem contar, né, que nós estamos aí na expectativa da abertura das inscrições, aí, do lançamento do edital do IBSE, que já foi dado algumas informações a respeito. Então, nós já sabemos que nós teremos aí 1.594 vagas disponíveis em 34 hospitais universitários, né, totalizando aí 21 estados, além do Distrito Federal. Ou seja, há uma grande probabilidade de termos, né, concurso para técnico, tecnólogo em radiologia. Então, pessoal, mercado tem, né? A preparação muitas vezes é falha e ela tem que ser diária. Lembrando o que nós já falamos em algumas aulas, o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu entendo e o que eu faço eu aprendo. Bom, e dentro do mercado particular, em alguns casos até em alguns serviços públicos, eles fazem a análise curricular. E é uma dúvida que muita gente tem, né, de como montar um currículo e tal, então eu resolvi pesquisar um pouquinho a respeito para a gente poder trocar uma ideia a respeito disso aí. Bom, umas falhas que eu observo, que eu recebo alguns currículos, o pessoal pede para eu avaliar, para dar sugestões e tal, começa na elaboração do currículo, com erros de português. Muitas vezes a pessoa tem erros na escrita, inclusive na fala também, erros até grotescos, vamos dizer assim, que acaba que não é bom para a pessoa ter esse tipo de erro, né? A apresentação pessoal e a postura nas redes sociais. Tudo isso conta muito. E hoje muitas empresas têm pessoas que ficam aí à disposição para acompanhar, né, a vida do candidato. Então, avalia perfil profissional da pessoa, avalia a apresentação que a pessoa tem durante uma entrevista, a postura dela nas redes sociais hoje é algo muito relevante também. Bom, quanto à elaboração do currículo, erros básicos, né, de língua portuguesa, como não colocar iniciais com letra maiúscula, inclusive no próprio nome, que eu peguei um exemplo bem fictício, tá? Maria José da Silva, por exemplo. E a pessoa coloca o próprio nome com letra minúscula. E isso vale para o corpo e para o título do e-mail também. Às vezes, o nome da empresa, o nome da pessoa que você está encaminhando o e-mail, a pessoa digita lá, vou enviar um e-mail para o Alisson, aí digita o nome do Alisson errado. Meu nome é bem atípico, né? Tem algumas particularidades, há duas letras L, uma letra S só, N no final e tal. E por mais que seja uma coisa assim que, nossa, né, que nome difícil, mas todo mundo tem um certo respeito pelo próprio nome. Aí, por exemplo, eu me chamo Alisson, a pessoa me manda um e-mail como Wallace, Wesley, né? Automaticamente a pessoa está caindo num descrédito muito grande, né? E isso vale para todos. Às vezes a pessoa é Luiz com S, você manda Luiz com Z. A pessoa que vai receber o e-mail não vai achar aquilo ali legal. Vai mostrar que você não teve atenção com o próprio nome dela, né? Eu já vi erro, inclusive, no nome da empresa. A pessoa se candidata na vaga e colocando o nome da empresa errado. A pessoa envia um e-mail e não anexa o currículo, encaminha em branco.
mostra desatenção, e isso já automaticamente pode ser um fator que irá te eliminar desse processo. Outra coisa que eu vejo em algumas pessoas e que é muito ruim é mentir sobre suas qualificações e experiências, porque acaba que você pode, na hora de uma entrevista, a gente fala, o entrevistador pode te apertar, né, com perguntas referente àquilo que você está afirmando ali que não é uma verdade, e isso pode te colocar em total descrédito. Incluir informações que são desnecessárias no currículo, como CEP, CPF, RG, experiências e cursos sem correlação com a área. Tá? Eu sempre falo a questão do CEP, me falaram lá aqui em São Paulo, numa palestra, o pessoal fala, não, aqui em São Paulo é importante e tal. Mas eu creio que na maioria das localidades, se você colocar só seu endereço, né, rua, número, bairro e a cidade, obviamente, a pessoa já vai ter uma localização ali, vamos dizer assim. O CEP, ele é muito importante quando você vai mandar uma carta, né? E eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que nós temos aí, contato via e-mail, via telefone, a probabilidade de você receber uma carta é bem pequena. E é importante que você tenha os dados atualizados no seu currículo. Já peguei currículo que a pessoa já tinha trocado o celular há vários meses e ainda distribuiu o mesmo currículo. Ou que a pessoa não acessava mais aquela caixa de e-mail, mas era esse e-mail que estava disponível no seu currículo. Quanto à questão da experiência e curso sem correlação com a área, por exemplo, a pessoa fez um curso igual eu, por exemplo, eu fiz um curso na minha adolescência na área de mecânica, de ajustagem mecânica. E não tem nada a ver com a área de radiologia, então não tem necessidade de eu colocar esse tipo de informação no meu currículo. Eu tive experiência como auxiliar de produção. Também não tem nenhuma correlação com a área, então não faz sentido eu colocar essa informação no meu currículo. Muito cuidado com o e-mail que vocês utilizam. Eu vejo que tem uma galera aí que tem e-mails antigos, da época que brincava em MSN, Orkut e tal, e ainda utiliza esses e-mails até hoje. Coloca isso no currículo. Então, são exemplos fictícios também, né? Maria, gatinha, manhosa, @hotmail.com. Você entrega um currículo com um e-mail, envia um e-mail a partir de uma caixa de mensagem dessa, você já está em total descrédito, né? Não tem nenhum perfil profissional. Ou joãogostosão@hotmail.com. Então a gente tem que ter cautela com isso, infelizmente eu vejo isso também com muita frequência. Aqui falando, né, sobre o exemplo de experiência sem correlação, a vaga é para radiologia, eu vou colocar no meu currículo que eu tenho um curso de ajustagem mecânica e uma experiência em auxiliar de produção. Não faz o menor sentido. Na elaboração do currículo, é muito importante, eu coloquei alguns pontos aqui que são importantes vocês terem cuidado, que o início do currículo ele deve apresentar o profissional, então você vai colocar o nome completo, idade, estado civil, seu endereço, telefone para contato e e-mail. Não é preciso informar o CEP, pelo menos na maioria dos locais que eu conheço não tem essa necessidade. Nesse tópico objetivo, você precisa escrever de forma direta para a empresa, ver o que você quer, né? Então, tem pessoas que colocam diversos objetivos, que eu quero isso, aquilo outro. Eu acho que quanto mais objetivo você for, melhor será, porque você não vai estar colocando tanta informação desnecessária no seu currículo, sobrecarregando ele de informações, e o avaliador vai ver que você tem uma objetividade nas suas informações. Formação acadêmica, então você deve colocar seu último grau de escolaridade. Então, se você é técnico em radiologia, ok, técnico em radiologia. Se é tecnólogo em radiologia, tecnólogo em radiologia. Você não precisa citar, por exemplo, cursos de menor relevância, por exemplo. Se você é tecnólogo em radiologia, obviamente você tem o ensino médio. Se você tem o ensino médio, você teve o ensino fundamental. Então, você não precisa colocar essa informação no seu currículo. Profissionais com MBA, pós-graduação ou cursos técnicos, né, deve sim mencionar. Então, eu sou tecnólogo em radiologia, eu fiz o técnico em radiologia, eu tenho pós-graduação em radioterapia, pós-graduação em docência do ensino superior. Então, essas informações são relevantes. É importante frisar que a descrição deve ter o nome da instituição onde você fez o curso, o nome do curso, o ano ou a previsão de término do curso. Por exemplo, eu fiz o tecnólogo em radiologia,
na Universidade 9 de Julho, em São Paulo, com previsão de formatura em junho de 2018. Experiências profissionais. O candidato sem experiência ele pode citar eventuais trabalhos em empresas júnior ou em centro acadêmico da faculdade. E, no nosso caso, é muito importante você colocar o estágio. Muita gente acha que o estágio não tem relevância. E tem. Às vezes a pessoa fez ali 600 horas num hospital muito importante, ou num hospital que a pessoa sabe que tem um fluxo ali de trabalho muito grande, e isso pode ser considerado uma experiência para você. Embora algumas pessoas acreditem que não. Eu já vi pessoas serem contratadas pela experiência que adquiriram no estágio. Embora elas não tivessem experiência de trabalho profissional, mas tinham experiência do estágio. Então, é uma informação que é relevante, é importante você colocar a instituição que você fez e o período de duração e, se possível, as áreas que você atuou. Por exemplo, eu fiz o estágio no Hospital do Câncer de Uberlândia e eu atuei na área de radioterapia e na tomografia de planejamento. Então, isso é importante. Quantas horas que eu fiz de estágio? Fiz 480 horas. 240 horas na tomografia, em planejamento, 240 nos aceleradores lineares. Isso é uma informação muito relevante que pode diferenciar o seu currículo se ela for colocada da maneira correta. Cursos complementares, então cursos extracurriculares ou de curta duração, workshop, palestra, congresso. É muito importante que você mencione o nome da instituição, o mês, o ano de início, e término e a carga horária. Então, eu participei do congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia em novembro de 2017, com uma carga horária de 38 horas, por exemplo. Isso é uma informação muito relevante que é importante você colocar também. Você tem que ter um feeling, né? Se você participou de 10 concursos, por exemplo, é interessante você colocar os mais relevantes. Tem cursos que ao longo você vai substituindo, senão você acaba criando ali um currículo super extenso, cansativo para quem está te avaliando. Então a gente tem que ter esse bom senso na hora de colocar as informações. Outra informação interessante é quando você domina um outro idioma. Mas é importante você colocar algo que realmente você tem. Porque eu já vi, a pessoa colocar, eu tenho inglês intermediário. E aí, na hora da entrevista, essa é uma informação importante para a empresa e o avaliador pode te cobrar a respeito disso, poderá querer te testar. E você corre o risco de passar constrangimento. O que você não deve colocar? Foto, só se for solicitado, pelo empregador, na vaga que estiver pedindo para colocar, número de documentos pessoais, colocar título, currículo vitae, não. Primeira coisa que tem que ter escrito ali é o seu nome, tá? Pronomes pessoais, ao invés de colocar eu desenvolvi um projeto, substitua por desenvolvimento de projeto. Informações negativas. Eu tenho, por exemplo, uma informação que pode ser negativa, eu tenho 3 filhos. A pessoa que tem muitos filhos, às vezes filhos pequenos, tende a ter uma possibilidade de maior falta no trabalho, às vezes a criança adoece, tem que levar no médico e tal. E esse é o tipo de informação que você não precisa colocar no seu currículo. Na hora da entrevista, se isso for te questionado, é importante você falar, mas você não precisa dar essa informação antes do momento. Nome dos pais, de esposa, de filhos, nada disso é necessário. Referências pessoais, motivo de saída de emprego anterior, pretensão salarial, carta de referência, anexar certificado de cursos realizados, datar e assinar currículo. Nada disso é necessário. Então, se você começa a enxugar melhor o seu currículo, reavaliá-lo, às vezes você vai entender porque muitas vezes você não foi chamado para uma entrevista. Bom, muita cautela com as redes sociais, pessoal. Facebook, Instagram, WhatsApp, que hoje são as principais redes utilizadas. Às vezes na entrevista a pessoa te pergunta, você bebe ou fuma? Aí a pessoa fala, não, eu bebo socialmente. Isso na terça-feira a pessoa postou uma foto desse jeito, tomando de guti-guti, né? Então, cai em descrédito. A pessoa vai pensar, poxa, a pessoa na terça-feira ela tá na balada bebendo de guti-guti, como é que ela trabalha na quarta? Tudo isso é observado. Acontece muitas vezes de a pessoa trabalhar e falar, não, eu vou atrasar, estou passando mal, ontem eu não dormi bem. Aí um amigo marcou ele na noite anterior numa baladinha, lá farreando, tomando toda, super animado. Aí no outro dia chega com essa cara no trabalho. Aí a pessoa pensa, nossa, ele tá doente? Aí o outro fala assim, não tá não, olha o Instagram dele. Fulano marcou, ele tava na balada, por isso que ele chegou de ressaca. E isso vai tirando toda a credibilidade que você tem. Um outro detalhe importante é entender que rede social
não é muro de lamentação. Então, tenha em mente que ali você vai usar a rede social, você está sendo visto por todos. Às vezes você está discutindo com a outra pessoa, falando mal da área, criando uma polêmica, emitindo opinião preconceituosa, fazendo crítica a alguma pessoa, curso, a profissão, a empresa. E às vezes um gestor está no mesmo grupo que você, um gestor está vendo sua publicação, e isso já vai te colocando totalmente em descrédito na hora de você receber uma contratação. Eu já vi gestores de São Paulo participando de grupos de radiologia e comentar comigo depois, falar, nossa, fulano de tal era uma pessoa que eu tinha um certo até admiração, mas eu vi tal comentário dele em tal grupo, que para mim, infelizmente, a pessoa queimou tudo que ela tinha comigo. E isso acontece, gente. Então tenham cuidado. Eu já vi casos de pessoas que perderam oportunidade de emprego aqui na minha cidade por conta de publicação em rede social, criticando a empresa, ou concordando com a pessoa que estava criticando a empresa. Então tenham cautela com isso. Às vezes são esses pequenos detalhes que podem aí comprometer a sua procura, né, por uma oportunidade no mercado particular. E lembrando que a preparação contínua é o grande trunfo do profissional de sucesso. E a atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana, como já bem disse Charles Darwin. Eu estou aqui para ajudar vocês, eu quero ver cada um de vocês conseguindo realizar o seu sonho. Então, vem comigo, Preparatório Radiologia, a sua aprovação começa aqui.